Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Vamos para a resenha de mais um livro sobre Martinho Lutero, e dessa vez o livro é O Legado de Lutero. Muito bem, então o livro ele é organizado pelo R.C. Sproul com Stephen Nichols. O livro ele se trata de uma coleção de artigos, então há vários diferentes autores aqui, né, e os artigos são então organizados por esses dois autores. Ele é publicado nos Estados Unidos em 2016 e já no ano seguinte, aqui no Brasil, em 2017. Tudo naquelas comemorações dos 500 anos da Reforma Luterana, né? E esse aqui foi mais um dos livros publicados na ocasião. O livro ele vai começar então com uma pequena cronologia dos principais acontecimentos, né, na vida de Lutero. Ele nasce em 10 de novembro, na bela data de 10 de novembro, eu também faço aniversário nessa data, em 1483, na cidade de Eisleben, na Alemanha. Depois disso, o livro vai ter uma apresentação do John MacArthur, né? Então, nomes de peso, assim, né? Relacionados aqui neste livro. E aí vamos falar um pouquinho sobre a divisão do livro. Ele vai ser dividido em três partes. A primeira delas, a vida de Lutero, então alguns dados biográficos a respeito do reformador. A segunda parte, o pensamento de Lutero, então vai trabalhar a respeito de quais são as ideias teológicas dele. E a terceira parte é a que leva ao título do livro, né, o legado então, de Lutero. Qual que é a influência que o pensamento de Lutero, que a vida de Lutero traz também para os nossos dias de hoje ainda. Então vamos começar a comentar cada um dos aspectos mais interessantes da obra. Vamos para o capítulo de número 1. Ele se chama Um Deus Gracioso e um Monge Neurótico. Então aqui também vai trazer algum tanto de dados biográficos, né, com um pouquinho mais de detalhes a respeito da vida de Lutero. E aí na página 42 eu gostaria de citar o Billy Warfield, que é um teólogo importante bem posterior ao Lutero. Mas citando aqui, né? Mais tarde, B.B. Warfield diria que a reforma era nada mais, nada menos que a redescoberta da doutrina da salvação de Agostinho, né? De Agostinho de Hipona. Isso vai bem de encontro novamente com aquilo que eu tenho falado em outros vídeos que você pode conferir aqui no Teofilia, que Lutero não traz inovações teológicas. Lutero traz de volta o que sempre já foi defendido por esse pessoal aqui da patrística já. O que ele fazia era retirar as inovações teológicas postas ao longo da escolástica, ao longo da Baixa Idade Média e coisas assim, né? Então Lutero traz de novo à tona coisas bem presentes em Agostinho de Hipona. Aí ele vai mencionar que as disputas que todas que o Lutero teve, e isso fica bem presente na cronologia também. Deixe-me abrir aqui. Por exemplo, Lutero ele vai pregar suas 95 teses em 1517. Logo em seguida, em 1518, ele já tem o seu primeiro embate teológico, que vai ser a disputa de Heidelberg, isso em 25 de abril de 1518. E nessa disputa, uma curiosidade muito interessante é que o Martin Butler é um dos que estão presentes para assistir, para prestigiar o debate. E ele que mais tarde vai ser um importante reformador em Estrasburgo, no sul da Alemanha, né? E se dá aí por conta desse debate. Logo também em 1518 vai ter a questão do cardeal Caetano, né, que ele vai... não é exatamente um debate com ele, mas ele é meio que avaliado por esse cardeal. Em 1519 vamos ter o debate contra Johann Eck, ou John Eck, né? Tem várias formas de falar, né? Eu costumo falar o John Eck, que é a disputa de Leipzig, tá? Isso em julho. Sobre esse debate, há uma citação que eu quero ler na página 56.
E aí, claro, em 1521 é a famosa Dieta de Worms, daí, né? Onde ele vai para lá e depois ocorre o sequestro, vai para Wartburg, aquela coisa toda. Então, sobre o debate, sobre a disputa de Leipzig, Eck concordou em debater com Lutero, mas não diretamente. O debate seria com Andreas Karlstadt, que é um outro companheiro de Lutero, pelo menos nos inícios da Reforma. Depois o Karlstadt acaba por se radicalizar demais e ele é expulso de Wittenberg. Ele não faz mais parte do quadro de reformadores de Wittenberg um pouco mais adiante. Eck e Karlstadt debateram de 17 de junho a 3 de julho. Eck saiu vitorioso. Então, Lutero não suportou mais ficar calado e passou a debater com Eck de 4 a 17 de julho. Tá? Então, essa é uma curiosidade que por vezes talvez não se comenta tanto, né? Que esse primeiro debate, embora Lutero fosse assim, o grande líder, né? O cabeça da reforma protestante, mas havia muitos outros em volta e muitos dos debates se davam com os outros primeiramente, não com o Lutero propriamente dito. Tá? Vamos para o castelo... Vamos para o capítulo de número 2, que é Castelo Forte é Nosso Deus, é o título da música famosa de Lutero. Lutero como homem de conflitos, os anos 1520, que se refere à década de 1520. Né? O ano propriamente dito de 1520 é um ano assim, bastante conturbado para Lutero, mas também um ano bastante proveitoso para Lutero. É nesse ano que ele vai publicar 3 das suas mais importantes obras, que é A Nobreza Cristã da Nação Alemã, para que criem e mantenham escolas cristãs, do cativeiro babilônico da igreja, onde ele desce o sarrafo na Igreja Católica Apostólica Romana, e da liberdade do cristão, tá? São 3 obras assim importantes no desenvolvimento da Reforma Protestante, e são todas elas do ano de 1520. E claro, uma vez que se trata da década de 1520, a gente vai ver mais coisas. Vamos lá, página 62. Como uma pessoa que nunca desistia, Lutero estava convencido de que, onde quer que as verdades da Escritura estivessem sendo atacadas, era precisamente ali que ele deveria firmar-se com mais convicção. Ele é um cara assim, que funciona à base do desafio também, né? Então, ali onde a heresia, ali onde a verdade do evangelho está sendo de alguma forma questionada ou atacada, então ali é que ele precisa estar presente da forma assim mais bruta possível, né? Da forma assim mais firme e convicta possível. E aí, nessa mesma linha de raciocínio, uma citação aqui do próprio Lutero, onde ruge a batalha, ali a lealdade do soldado é provada. É desafiador, é encorajador essas palavras, né? Eu gosto dessa forma de encarar as coisas aqui do Lutero. Depois vai mencionar aqui a tradução da Bíblia, que vai acontecer de 1521 a 1522, quando ele está no castelo de Wartburg. Então ele é convocado à Dieta de Worms, isso em 1521, na volta para Wittenberg da disputa, né, da Dieta de Worms. Frederico Sábio, que é o príncipe eleitor da Saxônia, organiza um sequestro sem o conhecimento, sem o consenso de Lutero, sequestra ele e o esconde no castelo de Wartburg, né, para evitar que outras pessoas o capturassem e o executassem. E nesse período que ele fica lá, então, preso, né, quase um exílio, né, Lutero vai chamar esse período de Amia Patmos, a exemplo da ilha de Patmos, onde o apóstolo João fica e escreve o Apocalipse, né, então é a Amia Patmos pro Lutero. Então ele fica lá e ele vai, além de escrever alguma coisa, algumas cartas e tudo mais, ele vai traduzir a Bíblia, o Novo Testamento do grego, um grego que havia sido publicado recentemente por Erasmo de Roterdã, a partir de manuscritos antigos. E nós temos, né, o cristianismo tem milhares de manuscritos antigos para a gente verificar que o nosso texto atual é igual ao texto
originalmente escrito pelos apóstolos e pelos autores em si, né? Então Lutero vai pegar essa compilação que foi publicada por Erasmo de Roterdã e vai passar para o alemão, tá? E essa questão de tradução da Bíblia nos traz alguns termos que até então haviam sido postos no latim, na Vulgata Latina, feita por Jerônimo no período patrístico, que é um pouco diferente quando a gente parte para o próprio grego, ao invés do latim. Isso muda um pouco as teologias, um pouco a nossa compreensão teológica de muitas coisas. Tá? Isso é muitas vezes um desafio para a teologia apostólica, para a teologia católica apostólica romana. Tá certo? Vai mencionar aqui também a Guerra dos Camponeses de 1524, né? Algo que se dá muito por conta de um cara chamado Thomas Mintzer, tá? A gente vai ver com mais detalhes depois quem é esse sujeito aí. Vai mencionar também o casamento de Lutero com Catarina von Bora, isso em 1525. A Lutero já é um quarentão, já, a Catarina é um tanto mais nova, está na casa dos seus 25, 26 anos, e eles ainda têm 6 filhos depois disso, né? Claro, nem todos chegam à idade adulta, né? Mas eles têm os filhos, eles têm, mesmo assim, né? Vamos para a página 90 e 91, que é uma citação aqui que eu quero ler. Aqui, Lutero se menciona a questão da morte dos filhos e tudo mais, a própria Guerra dos Camponeses é algo que pesa muito para Lutero, e aí o Lutero vai falar sobre o que faz um teólogo, né, envolvendo essa questão de sofrimento toda, e ele vai dizer o seguinte: ele afirmava três aspectos inegociáveis para se aprender doutrina bíblica. Aqui encontrarás 3 regras, né, entre aspas, citando Lutero. São frequentemente propostas por todo esse salmo da seguinte forma: oratio, meditatio e tentatio. O que ele queria dizer com isso? É oração, meditação. Aqui a gente poderia colocar como tentação, mas o que ele quer dizer com tentação está mais relacionado à provação, tá? No sentido assim do sofrimento. Um teólogo, alguém que quer conhecer as verdades bíblicas, ele deve experimentar também a questão do sofrimento. Ele não vive em uma torre de marfim, né, estudando só a teoria acadêmica, a teologia assim, academicamente falando, mas ele é uma pessoa experimentada nas verdades brutas da vida, né, no sofrimento também. Página 91. Lutero afirmava que não se aprende teologia somente na segurança de uma sala de aula, mas nas chamas da adversidade. No fogo das provações, a pessoa é humilhada e quebrantada. É nessa hora que um líder se torna mais ensinável. Em tempos difíceis, a obra iluminadora do Espírito Santo frequentemente brilha mais forte. Os corações quebrantados produzem mentes mais receptivas. Interessante essa forma de encarar, né, de ver o lado bom do sofrimento, né, o lado bom das adversidades que a vida frequentemente nos proporciona. Vamos para o capítulo de número 3 agora, fiel até o final. Lutero em seus últimos anos, e aqui ele vai tratar de 1530 até 1546, que é quando o Lutero morre. Tá? Ele vai mencionar aqui a Confissão de Augsburgo, que é escrita em 1530, né, já no início da década. O principal autor é o seu companheiro Philippe Melanchthon, mas ele vai ter o total aval de Lutero, tá certo? E o autor que ele vai colocar como essa Confissão de Augsburgo, de 1530, como sendo assim, um marco divisor entre o Lutero jovem e o Lutero agora mais maduro, o Lutero mais velho, né? E algumas coisas mudam na mente dele. Vamos conversar sobre isso, tá? Página 108. Dentro desse capítulo há um subtítulo chamado Escritos Mais Tardios. Então, os escritos que o Lutero passa a vida dele escrevendo, e aí ele vai comentar sobre alguns dos escritos que são posteriores a 1530. E aí ele menciona aqui: descobriu, para o seu deleite, que essas fontes históricas davam suporte às convicções teológicas a que havia chegado diretamente de sua leitura da Bíblia. Ou seja, é como se os pais,
né, a patrística, chegava nessas mesmas conclusões, nessa mesma afirmação das verdades bíblicas, que ele também estava chegando, não a partir da leitura deles, ou de todos eles, ao menos, né, mas da leitura direta da própria Bíblia, né, eles estão chegando às mesmas convicções de formas independentes. Utilizou a história, bem como a Bíblia, para solapar as reivindicações papais e pintar o retrato do papado como o reino do anticristo, né? Tem muito isso aqui nesse período de reforma, né? Tanto os reformadores sempre identificam o papado como o reino do anticristo, quanto os católicos também jogavam sempre Lutero como sendo um discípulo do próprio Satanás e coisas assim, né? Tinha muito dessas acusações ali. Página 115. No fundo, pelo que eu vejo, algumas publicações católicas ainda hoje colocam, assim, de forma bastante pesada, críticas a Lutero, né? Que a gente fica de olho nisso aí, né? Estamos dispostos aí a refutá-las e tudo mais, né? Faz parte dos nossos esforços teológicos. Página 115, então. Em anos anteriores, Lutero rejeitara veementemente a resistência armada ao imperador em defesa da fé. Ele era bastante dessa ideia da não resistência, né? Não se resiste à autoridade, porque a autoridade é instituída por Deus, e aquele que resiste à autoridade resiste ao próprio Deus, a convicção dele de então. Mais tarde, Lutero mudou um pouco a sua posição, dizendo que o direito da resistência militar ao imperador era uma questão política e legal, e não uma questão de natureza teológica. Tentou acalmar a consciência daqueles que, inclusive ele mesmo, se preocupavam com a possibilidade de a resistência ao imperador em defesa da religião ser uma violação da vontade de Deus. Esse é um aspecto que tem me despertado bastante o interesse no desenvolvimento da doutrina do próprio Lutero e no desenvolvimento da tradição luterana. Por exemplo, o Nicolau von Amsdorff, que é uma figura assim, que tem me chamado a atenção, é alguém que vai defender essa possibilidade da resistência armada contra um imperador que busca subverter a religião. Isso já aparecendo em outras resenhas aqui no Teofilia, resenhas a respeito do próprio Lutero, como também do calvinismo, tá? Porque o calvinismo não tem muito problema com isso na sua tradição, mas as fontes que eles vão buscar essas ideias, no fundo, são luteranas, né? E isso vai aparecer naquela resenha Cativo a Palavra. Isso vai aparecer, e no próprio livro Calvino, Potencial Revolucionário de uma Ideia. Tá? Nessas duas resenhas, você pode conferir lá, vai aparecer um pouco melhor essa questão das fontes luteranas das ideias de resistência ao imperador que o calvinismo desenvolve. E isso tem me despertado interesse dentro da tradição luterana. Tá? E aí nós chegamos à morte de Lutero, que vai ocorrer também em Eisleben, né? Ele nasce e morre na mesma cidade. Agora a sua morte é em 18 de fevereiro de 1546. Eu nasci no mesmo dia que Lutero, né? A gente faz aniversário juntos, então quando chega perto ali de 18 de fevereiro eu tomo mais cuidado, né? Uma alimentação mais saudável, olha para os dois lados antes de atravessar a rua, né? Não, brincadeira. Vamos para o capítulo de número 4. O homem de família, Lutero em casa. E aqui vai falar então sobre essa vida de casado de Lutero. Lutero que casa com a Catarina von Bohlen em 1525. E aí vai falar sobre essa vida familiar de Lutero. Página 145. Conforme via, nada é mais importante em nossa peregrinação rumo ao céu do que criar nossos filhos no Senhor, e nada condena mais efetivamente os pais ao inferno do que permitir que seus filhos pequem sem discipliná-los. Então ele dá-se uma importância significativa à questão da educação, da criação de filhos. Isso aqui me lembrou muito uma citação de C.S. Lewis, onde ele vai dizer que filhos não são uma distração que nos impedem de fazer um trabalho importante. Eles são o trabalho importante. É uma citação de Lewis que eu acho bem certeira, também muito interessante nesse sentido.
E aí vamos agora para a segunda parte do livro, que é o pensamento de Lutero. E adentrando nessa parte, nós vamos para o capítulo de número 5, que é somente a Escritura. A doutrina de Lutero sobre a Escritura. E nós vamos para a página 170. Aqui ele vai mencionar então um termo latino que é sensus literalis, a questão assim da leitura literal da Bíblia, né? Então eles, os reformadores, diziam que a escritura tem de ser interpretada conforme seu sensus literalis, mas isso quer dizer o sentido comum das palavras. Em outras palavras, se a passagem for obviamente uma alegoria, interpreta-se dessa forma. Em outro caso, interpreta-se como históricos a narrativa. A poesia, o provérbio, a parábola, o texto apocalíptico, o propósito ou as passagens doutrinárias, cada qual de acordo com o seu gênero literário, né? Então não quer dizer que nós vamos interpretar de forma literal aquilo que é obviamente alegórico, por um exemplo. Há textos na Bíblia onde os montes saltam e as árvores batem palmas, né? Não é que nós vamos interpretar isso como uma árvore realmente batendo palma, né? A gente sabe que é uma alegoria, né? Que demonstra assim, a alegria da própria criação, da natureza, enfim, coisas assim. E isso deve ser dito, porque por vezes a gente se equivoca em alguns entendimentos do que a Bíblia gostaria de passar, ou que o autor estava pretendendo passar, e a gente força determinada interpretação, determinada forma de interpretar o texto que não é bem aquele pretendido pelo autor. Tá? Então o Lutero tem disso, assim, de primeiramente essa interpretação literal, no sentido de que, cara, cada texto tem a sua forma de ser literatura, né? Alguns textos são históricos, alguns textos são alegóricos, outros são proféticos, e a gente identifica o que é cada coisa para interpretar de acordo com com o seu gênero literário, tá? E aí um princípio importante da exegese geral e em particular a exegese luterana é de que escritura interpreta escritura. Aquilo que não é claro em determinado trecho bíblico, né, e nós temos trechos que a gente fica pensativo o que aquilo significa, então a gente busca trazer à tona o que significa aquele texto, olhando para outros textos que nos ajudem a elucidar o significado, outras passagens que são mais claras, tá certo? Então a gente nunca pode rejeitar o ensino claro da escritura em uma passagem por conta do ensino não tão claro em outras passagens, tá? Então a gente busca o auxílio na própria escritura para interpretar outros trechos da escritura de significado não tão claro. Assim, esse é um princípio da nossa exegese bíblica, tá? Página 173. Mais uma vez, Lutero não inventava ideias novas. De novo, isso está aparecendo. Tomás de Aquino, Pierre Daly, eu não sei se pronuncia assim, tá? Desculpem. John Scotus, todos eles defenderam que o significado ordinário ou comum, sensus literalis, deveria pelo menos receber um lugar de destaque quando não a chave exclusiva ao significado de uma passagem. Então, a gente se fala isso aqui porque outros pensadores, em especial Orígenes, por exemplo, gosta muito da questão da alegoria. E aí coloca alegoria onde é texto histórico. Não é a intenção do texto ali ser uma alegoria, mas o Orígenes gosta muito e coloca isso lá. Não estou criticando Orígenes. Orígenes é um dos pais da igreja, um dos grandes teólogos do período patrístico, e ele merece também ser estudado, né? Vocês podem conferir. Há pouco tempo eu publiquei o vídeo falando sobre os comentários bíblicos, e um dos comentários que eu acompanhei, que eu li, é de Orígenes, ele falando sobre as suas homilias baseadas no Evangelho de Lucas, né? Então, cara, ele merece também ser estudado, sim. E agora vamos falar sobre o tal Thomas Müntzer, página 182.
Então, Thomas Mintzer, que é um teólogo radical que vai aparecer lá nas bandas de Wittenberg, vai causar problemas. Mintzer se proclamou profeta e dirigiu a Guerra dos Camponeses, que deixou centenas de pessoas mortas. Por algum tempo, tomou até uma cidade alemã, resultando numa sociedade que um historiador descreve como comunista, polímaga e violenta. Então, os Thomas Mintzer, então ele vai chegar se proclamando profeta, que não precisa mais da escritura, porque o Espírito Santo fala direto para ele e coisas assim, sabe? Assim, bem no estilo de algumas coisas que a gente vê hoje em dia ainda. E ele quer instituir o reino de Deus na terra, né? A partir da violência, né? Quer dominar as cidades e tal na espada, porque a gente vai instituir o reino e nós vamos executar os infiéis, uma coisa bem revolucionária, assim. E até é engraçado, durante essa guerra dos camponeses, o Lutero ele tenta intervir, ele tenta apaziguar os camponeses. E aí o Lutero vai dizer que, olha, o inferno está vazio, porque os demônios entraram todos nos camponeses, e o Thomas Mintzer é o arquidemônio, né? É o maioral deles todos lá. E aí, claro, depois que dá a guerra, propriamente dita, eles são massacrados pela autoridade, e aí o Lutero, num primeiro momento, ele vai recomendar, justamente por causa do caos dos camponeses, ele vai dizer, olha, a autoridade civil, você aqui é que tem autoridade para manter a paz, você tem que fazer uso da espada, agora é a mão esquerda de Deus, né? A mão esquerda de Deus faz o uso da espada para manter a paz e a ordem, então é isso que as circunstâncias exigem agora. E aí, dada a brutalidade que eles são tratados, o Lutero também vai acabar criticando depois a autoridade, que olha, parece que os demônios saíram deles para entrar em vocês agora, porque vocês estão agindo assim, extrapolando o que é função de vocês, né? Foi um negócio sangrento, foi um negócio bem brutal, a Guerra dos Camponeses. Agora, um pouquinho adiante, ele vai mencionar também, só passando por cima, a questão do iluminismo, né, bem posterior à Reforma Protestante, mas página 187. Quase 2 séculos depois da Reforma Protestante, o Iluminismo trouxe uma atitude crítica em relação a toda a autoridade externa ao indivíduo. O protestantismo liberal criou um novo papado do acadêmico bíblico. Interessante essa perspectiva. Como o cristão comum poderia presumir vir a Bíblia diretamente em face de seus supostos erros, contradições e ensinos diversos? Só os acadêmicos, dizia-se, podem dizer-nos o que a Bíblia realmente diz. Então, uma espécie de neo-escolasticismo, enquanto antes se falava que só o Papa pode interpretar as escrituras, né? Só o clero tem essa autonomia, agora só os acadêmicos têm essa autonomia, né? É interessante como a história parece acabar sempre se repetindo. Capítulo 6. Somente pela fé. Lutero e a doutrina da justificação. Aqui, cara, esse assunto da doutrina da justificação já foi falado muito aqui no Teofilia, aparece em quase toda a resenha de livros relacionados a Lutero, e tem várias aqui no canal. Então eu convido você a verificar os vídeos anteriores. Eu vou pular esse capítulo para não se estender tanto assim no tempo a nossa resenha aqui de O Legado de Lutero, tá certo? Cara, tem muito vídeo já falando sobre a doutrina da justificação. Dá uma conferida lá que vale a pena. Capítulo 7. Somente a graça, Lutero e a vida cristã. Agora, ele vai mencionar aqui a questão da predestinação também. Como é que Lutero via isso aí? Página 234. A soberania divina é mais frequentemente associada a Calvino do que a Lutero. É interessante isso, né? A gente fala hoje em calvinismo, pensa logo na questão da doutrina da predestinação, né? Parece que a gente logo associa,
Então é mais relacionado a Calvino do que a Lutero. Mas isso, em parte, se deve ao caráter sistemático dos escritos de Calvino, e o Lutero ele não é um cara muito sistemático, sabe? Ele escreve de forma assim, bastante casuística, né? Conforme as circunstâncias exigem, ele defende com ênfase determinado tipo de doutrina. Daqui a pouco as coisas mudam, ele muda um pouco o seu pensamento. Então é um pouco difícil de sistematizar as ideias de Lutero. Vê-se pelas suas ideias de resistência armada contra o imperador. Em anos do Lutero jovem, ele é totalmente contra a resistência. Mais tarde, ele começa a pender para pode. Conforme ele amadurece as suas ideias teológicas, ele passa a aceitar a possibilidade da resistência armada. E isso acontece em muitos aspectos do seu pensamento, por isso é difícil. O Lutero ele vai depender sempre do Melanchthon para sistematizar a doutrina luterana. O Melanchthon, sim, é um cara muito mais sistemático do que o próprio Lutero. E já que o Calvino é mais sistemático do que Lutero, então ele deixa muito mais clara essa questão de predestinação do que o próprio Lutero. E ao fato de que, mais tarde, o luteranismo tendia a não dar tanto valor a esse aspecto do ensino do seu fundador, tá certo? O próprio Lutero ele vai sim defender essa questão de predestinação, isso vai se tornar bem claro no seu debate com Erasmo de Roterdã, né, da vontade cativa, de servo arbítrio, e só que o luteranismo, a tradição luterana não vai dar tanta ênfase, não vai dar tanta bola para isso. E em partes por causa do próprio Philippe Melanchthon, que ele discorda um tanto de Lutero com isso aí. O Melanchthon ele está mais próximo do próprio Erasmo de Roterdã daí, do que do Lutero nesse aspecto. Então acaba se dividindo, sabe? Se forma um Y na tradição luterana. Aos gneso-luteranos, isso vai aparecer aqui mais tarde, que tentam manter bem firme a doutrina do próprio Lutero e tal. E o próprio Filipe, ele se vê um pouco na liberdade de ter suas próprias ideias teológicas, e às vezes essas suas próprias ideias teológicas não coincidem tanto com as do próprio Lutero. Sabe? Eu acho que isso vai aparecer ainda de forma mais clara também ao longo da nossa resenha, que é essas diferenças aí de Philippe Melanchthon e o Martinho Lutero. Depois, batismo, página 265. Aqui uma citação do próprio Lutero. Tá? Verdade, é preciso acrescentar a fé ao batismo, mas não devemos basear o batismo na fé, né, o credo batismo. Né? Ele não aceita o credo batismo. Aquele que se permite ser batizado na força de sua fé não é somente incerto, como também idólatra, negando Cristo. Mas um batismo sob a palavra e a ordem de Deus, mesmo quando a fé não está presente, ainda é um batismo correto e certo, se acontecer conforme Deus ordenou, porque o batismo é obra do próprio Deus e não do ser humano. Então, para Lutero, quando você fundamenta a força, a validade do seu batismo em algo em você mesmo, na fé, na sua possessão de fé, né, o credo, batismo, então esse seria um batismo até idólatra, porque a fundamentação está em você mesmo e não no próprio Cristo, não na ordem dele, na ação do próprio Deus no batismo, tá certo? Por isso que o luteranismo segue no pedo-batismo, a gente continua batizando crianças, tá? E isso a gente não mudou em vista da igreja antiga e da igreja católica de então e tudo mais. Capítulo de número 9, somente a glória de Deus, soli deo glória. Lutero sobre a vocação. E aí nós vamos para a página 283. A doutrina da vocação foi um ímpeto e a inspiração para as grandes transformações sociais e culturais trazidas pela Reforma. A nova valorização espiritual colocada na família, o alvo da educação universal, a mobilidade social sem paralelo e as novas venturas na economia e no governo, e isso tem o potencial de promover uma reforma social similar
hoje. Tá? Então Lutero ele vai trazer muito essa questão da vocação de que o nosso trabalho, por exemplo, secular, e isso envolve as questões políticas, né? O príncipe tem uma vocação secular, e isso tudo é trabalho prestado ao próprio Deus, isso é um trabalho também espiritual. Ele faz essa, ou melhor, ele rompe com essa distinção que havia entre clero e laicato. Né? Então ele coloca, não, o trabalho secular também é um trabalho espiritual, também é um trabalho prestado diretamente a Deus. Isso traz uma valorização tremenda na questão do trabalho secular. Que daí, mais tarde, o Max Weber vai dizer que essa é a origem do espírito capitalista, né? Essa valorização do trabalho e tal, e a pessoa ela trabalha bem, ela trabalha bastante, porque é um trabalho que ela presta a Deus, só que ela não gasta esse dinheiro, né? Uma vez que ela trabalha, isso acaba rendendo bastante para ela, só que ela acaba não gastando esse dinheiro aí com festas e bebedices e coisa tal, porque ela é uma pessoa piedosa, uma pessoa temente a Deus e tudo mais, o que acaba com que ela se torne daí rica, porque ela ganha de tanto trabalhar para Deus, né, porque ela encara o seu trabalho como serviço para Deus e não gasta esse dinheiro aí com coisas assim, com vulgaridades. E aí acaba enriquecendo e dá-se início aí ao capitalismo nesse sentido. Tá? Página 288. Ao rejeitar os votos do clero de celibato, pobreza e obediência, Lutero insistia que os estados aparentemente seculares que Deus ordenara para a vida humana são precisamente os lugares em que os cristãos devem viver a sua fé, os estados seculares. Então, lá onde você trabalha, né? Ele vai dizer assim que o sapateiro vem perguntar para Lutero: o que eu devo fazer para servir melhor a Deus? E o Lutero vai defender: faça um bom produto e o venda a um preço justo. Com isso você vai estar também servindo a Deus. Isso aqui me remeteu bastante ao William Wilberforce, porque o William Wilberforce é um parlamentar britânico, foi o responsável pelo fim da venda de escravos, pelo fim da escravatura na Inglaterra. E o próprio Wilberforce cogitou abandonar sua vida política para ingressar na vida de ministério, né, ser um pastor. E o próprio John Wesley, quem vai defender que não, cara, permanece aqui na política. Deus precisa de gente que vai estar lidando na política. E não é, tu olha a conquista de Wilberforce da humanidade. Ele acabou com a escravatura com base em suas convicções religiosas. Então, William Wilberforce só faz isso por conta de suas convicções religiosas. Vamos para a terceira parte agora, o legado de Lutero. E aí nós vamos para o capítulo de número 10, leitura correta e proveitosa da Escritura. Lutero, o estudioso da Bíblia. Ele vai falar novamente aqui a respeito da tradução da Bíblia, então, que é feita do grego para o alemão, isso na página 305. No início de dezembro, o Lutero, fez uma breve visita secreta a Wittenberg. Então ele estava em Wartburg, né, mas ele dá essa fugidinha ali secretamente para ir dar uma olhada como é que está funcionando tudo em Wittenberg. Na ocasião em que Felipe Melanchthon, um amigo próximo e discípulo, bem como professor de grego na Universidade de Wittenberg, estimulou a enfrentar a tradução de todo o Novo Testamento, honrando assim a unidade essencial daquele testamento. É que até então o Lutero ele tinha traduzido alguns trechos do Novo Testamento, tá? Não a Bíblia, não o Novo Testamento como um todo. E o Melanchthon é quem vai encorajar, não, cara, traduz então um todo. Começou, faz até o final. E aí o Lutero vai encarar isso como um desafio pessoal e vai traduzir, então, do finalzinho ali, né, dezembro de 1521, 1522, a Bíblia, o Novo Testamento todo. Lutero, então, atendeu ao conselho de Melanchthon e, ao retornar a Eisenach, que é o nome da localidade onde fica o castelo de Wartburg, lançou-se inteiramente nessa tarefa, completando o projeto no tempo surpreendentemente curto de 11 semanas, pouco antes de deixar permanentemente Wartburg.
tendo em vista que ele até então tinha traduzido alguns trechos, né, partes só do Novo Testamento, não ele todo. E aí, para traduzir a completude dele, né, como um todo, foi esse período aí de 11 semanas apenas. Página 330. Lembra que eu havia comentado antes sobre as questões dos termos em grego e em latim, que dá algumas dificuldades nas nossas interpretações bíblicas? Pois é, eu vou dar um exemplo aqui agora. Os intérpretes da escritura anteriores à reforma haviam identificado a semente da mulher não como Jesus Cristo, mas como Maria, mãe de Cristo. Em grande parte porque as versões medievais da Vulgata Latina traduziram o pronome da frase bíblica ele ferirá sua cabeça, aquela promessa lá de Gênesis, no feminino, ela. Em outras palavras, Gênesis 3,15 na Vulgata lia como ela ferirá a sua cabeça. Apesar da falta de qualquer base para uma leitura dessa natureza no texto hebraico. Claro, aqui nós estamos falando daí do Antigo Testamento, né, do hebraico, mas coisas muito similares acontecem também no Novo Testamento. Tá? Onde o termo em latim tem uma conotação, mas quando a gente vai partir para o grego, propriamente dito, a conotação é um pouco diferente e muda um pouco o sentido das teologias. Capítulo 10. O homem no meio. Lutero entre os reformadores. Capítulo interessantíssimo esse aqui. Ele vai tratar então de Lutero e sua relação com os outros teólogos de Wittenberg, Philipp Melanchthon, Amsdorf, uma série, Bugenhagen, uma série de outros teólogos ali presentes, Karlstadt, essa galera toda. Vai tratar sobre a relação com os teólogos do sul da Alemanha, Martin Butzer, essa galera toda. Os teólogos de Zurique, que vamos ter o Zwinglio e mais tarde Bullinger, esses aqui é sempre uma relação um tanto de atrito com a reforma luterana, tá? Principalmente no que diz respeito aos sacramentos, a ceia, é sempre um desentendimento entre eles. De Genebra, né, eu tenho o Calvino e mais tarde o Beza, também tem os seus atritos ali. Os ingleses, dos ingleses nós temos primeiro William Tyndale, que é o cara que vai viajar para a Alemanha, inspirado por Lutero, e vai traduzir a Bíblia também do grego para o inglês e contrabandear da Alemanha para a Inglaterra, tá? Só que ele acaba sendo pego e executado, tá? Tyndale dá a sua vida pela reforma. Mais tarde, não tanto mais tarde, mas um pouco posterior, nós vamos ter outras pessoas que vão ser os líderes da reforma, então, anglicana, né, a reforma na Inglaterra, que é o Thomas Cranmer e o, então, primeiro-ministro do rei, o Thomas Cromwell, tá? Então, também vai tratar, então, sobre essa relação aí entre eles. Deixe-me partir para a página 367, há uma citação muito interessante lá. No começo dos anos 1550, então nós já não temos mais Lutero, né? Lutero morre em 1546. Então, 1550, o Cranmer, que é então o Thomas Cranmer, o Cranmer até estabeleceu contato com Calvino, Bullinger e Melanchthon, né? Então Calvino em Genebra, Bullinger, que é o sucessor de Zwinglio em Zurique, e Melanchthon, que é o líder então em Wittenberg, na esperança de convocar um concílio ecumênico na Inglaterra, como resposta evangélica ao concílio de Trento. Que interessante isso aí, mas claro, não rolou. Tá? O pessoal nunca chegava em consenso ali doutrinário, não. Cranmer, ele é também executado mais tarde, quando sobe ao poder a Maria, a rainha católica, Maria Stuart, se não me falha a memória, tá? E ele é executado na fogueira. Ele havia assinado alguns papéis onde ele revogava determinados ensinos protestantes. Tá? Ele é preso por traição e tudo mais, e ele assina essas revogações, o que não adiantou, porque mesmo assim ele é executado, e aí se conta aqui, e isso vai estar presente também no livro muito mais antigo, o livro dos Mártires, do John Foxe, livro interessantíssimo, que a gente vê então essa vida dos
dos primeiros mártires e tudo mais da Reforma Protestante. Ele inicia com os bem antigos lá do período apostólico e depois parte sobre vários desses no período da Reforma Protestante. Tá? Enquanto as chamas subiram, Cranmer estendeu a sua indigna mão direita sobre as chamas, que havia assinado a sua negação original para o fogo, para que primeiro ela fosse imolada, cara. Imagina a cena, né? A situação, o cara tá lá amarrado na fogueira e o cara estende a sua mão em cima do fogo, porque essa mão aqui que assinou essas revogações, essas negações da doutrina, ela não é digna e ela que vai ser destruída primeiro. E o cara mantém lá a mão no fogo. Cara, tipo, é convicção, é muita convicção, né? Os caras, eles têm coco roxo mesmo, né? Os caras não são fracos, não. A Fúria dos Teólogos, capítulo 12. Teologia luterana depois de Lutero. Página 370. Então é aquilo que eu digo, né? Depois que o Lutero morre, a tradição luterana ela toma caminhos um pouco diferentes, às vezes, do que o próprio Lutero tinha falado então. Aqueles que procuravam preservar as formulações teológicas de Lutero ficaram conhecidos como os gneso-luteranos, aqueles que formaram quase que uma dogmática luterana, tá? Os gneso-luteranos. O Melanchthon ele vai acabar discordando de Lutero em alguns aspectos. É até engraçado dizer, porque uma das distinções de Melanchthon para o próprio Lutero, é a questão da predestinação, né? A soberania de Deus na salvação das pessoas. Então, o Melanchthon vai colocar mais liberdade na vontade de escolha do indivíduo. Então, mais próximo ao Erasmo de Roterdã. Só que os gneso-luteranos vão apelidar os seguidores, então, que se aproximam mais do Melanchthon, como criptocalvinistas. Criptocalvinismo. É como se tivesse um calvinismo escondido na doutrina de Philippe Melanchthon, mas não por causa das questões de predestinação, mas por causa de suas visões a respeito dos sacramentos, por causa das suas visões da ceia, dos elementos da ceia. Ou seja, nós hoje, aqui, século XXI, a gente fala em calvinismo, logo a gente pensa nas questões soteriológicas, mas para a época não é assim, há muito mais coisas envolvidas, e eles é muito mais sério para eles as questões dos sacramentos ali do batismo, da ceia, e isso é suficiente para eles apelidarem os seguidores de Philippe Melanchthon de criptocalvinistas, mesmo que no que diz respeito às ideias de soteriologia, o Philippe Melanchthon está muito mais distante do calvinismo do que o próprio Lutero. Percebem? É engraçado isso. E aí aparece novamente aqui no livro o Nikolaus von Amsdorff, uma figura que tem despertado bastante interesse. Eu ainda quero estudar mais a respeito desse cara. É uma pena que quase não há nada publicado sobre ele aqui no Brasil. Não, mas eu ainda quero me aprofundar mais aí nas ideias do Amsdorff. Tem me parecido uma figura muito interessante durante a reforma em Wittenberg. Nikolaus von Amsdorff criticavam. Tá, é que ficou no plural porque a frase não começa com o nome dele, a frase começa com outros, especialmente Nikolaus von Amsdorff, criticavam as concessões de Melanchthon favoráveis ao catolicismo, como, por exemplo, a missa. Conquanto Amsdorff concordasse que essas formas geralmente indiferentes não seriam indiferentes se estivessem sendo forçadas sobre a igreja, porque daí nós estamos falando da liberdade de culto, e isso Amsdorff não abre mão. Tá? Por isso, essa postura firme de Amsdorff me chama muito a atenção. Né? Algumas coisas que porque assim que Lutero morre, há uma guerra entre católicos e protestantes em Wittenberg. E os católicos vencem. E aí os católicos impõem algumas medidas para os protestantes, e o Melanchthon ele está disposto a ceder essas coisas. É com base nisso que depois o Martin Butzer tem que ir para a Inglaterra também. Isso vai ser chamado do intervalo de Augsburgo. Tá? Então os católicos impõem algumas medidas ali para os protestantes. E o Melanchthon ele vai cedendo
Porque o Melanchthon olha, não, mas isso aqui não é algo tão importante assim, tudo bem, dá para ceder, né? São coisas, como é que está escrito aqui, são coisas indiferentes, né, e tudo mais. Aí o Amsdorff, ele vai, não, tudo bem, teologicamente é até indiferente, só que a partir do momento que isso está sendo imposto de cima para baixo, isso deixa de ser indiferente porque ele está nos roubando a liberdade religiosa, tá? Então, nesse ponto, coisas indiferentes não são mais indiferentes. Então, cara, Amsdorff está sendo, assim, para mim, uma figura que me parece muito interessante. Eu gostaria de ler mais a respeito dele. Capítulo 13. Começa uma nova canção. Lutero e a música. Né? Então, Lutero ele é um apreciador de música, das artes como um todo, da pintura também. Lucas Crana, tem tanto o velho quanto o novo, são companheiros de Lutero sempre na Reforma. Esses quadros todos que a gente sempre vê, com aquele fundinho verde, né, tanto do Lutero, do Melanchthon, essa coisa toda, é todo de autoria desses caras. Eu não tenho certeza agora se do Lucas Crana o pai ou o filho, né, o velho ou o jovem. Mas vamos lá para a página 410. Ele vai mencionar o fato de Lutero ter tantas composições, Castelo Forte é um dos mais famosos de Lutero. Né? E aí, esse desenvolvimento da arte no luteranismo que vai ter o seu ápice em Johann Sebastian Bach, né? Que é luterano e um dos grandes pianistas, um dos grandes compositores de músicas para órgão. Tá? Podemos estimar a profundidade da admiração de Bach pelo teólogo de Erfurt, que é o Lutero, né, através de sua biblioteca, que em sua morte continha mais de 80 volumes dos escritos coligidos de Lutero. Então nós percebemos em Bach, em Johann Sebastian Bach, uma convicção teológica de verdade. Ele é luterano não por simples tradicionalismo, mas por convicção teológica. É ele que também assinava Soli Deo Gloria, né, nas suas músicas sempre, né, e tal. E essa convicção está presente em outros artistas. O próprio Lucas Crana, quando eu acho que o jovem, né, que quando ocorre essa guerra e os católicos vencem e impõem algumas medidas sobre os protestantes, várias pessoas são presas lá. E o Lucas Crana é um que faz questão de acompanhar João Frederico, que era então o príncipe eleitor, né, sucedendo seu pai, Frederico o Sábio. E ele, cara, não, eu vou preso e tal. São minhas convicções teológicas. Então é uma coisa que eles realmente põem fé no protestantismo. É interessante isso. E isso se torna evidente em algumas pinturas também. Há uma pintura famosa onde há Cristo crucificado, e Lutero apontando para ele e tudo mais, e um risco de sangue que sai de Lutero e cai sobre a cabeça do próprio Lucas Crana, que ele se pinta também do quadro, ele está junto com os personagens da Reforma, e aquele risco de sangue que sai de Cristo cai direto sobre ele, né? Então ele traz para si mesmo a questão do sangue de Cristo que purifica também os meus pecados, né? É para mim que ele morre, né? Isso é algo que o Lutero sempre vai dizer, né? Que a gente tem que partir dessa convicção de que o Cristo morre para mim, é por mim que Cristo está lá. A gente traz para nossa individualidade isso. Capítulo 14. Deixe tudo exceto a palavra. Lutero como pregador. Aqui vai tratar então de Lutero como um pregador expositivo, né? Que vai buscar assim, olhar o texto e extrair as verdades do texto e expô-las, e não, então, isso é um perigo, né, a gente coloca. Às vezes a gente faz não uma exegese, que é o extrair o ensinamento bíblico e aí expor, mas a gente faz uma exegese, onde a gente já tem o nosso ensino, a gente já tem a nossa conclusão e a gente se esforça em colocar essa verdade no texto bíblico. Né? Então, há esse cuidado a ser sempre tomado quando a gente vai preparar um sermão, alguma coisa assim. E aí menciona também os números de sermãos que Lutero pregava, muita coisa Lutero pregou ao longo da sua vida. Enfim, eu não vou tratar tantos detalhes aqui a respeito desse capítulo. Vamos logo para o capítulo final, que é Lutero e a vida do pastor
teólogo, e esse de autoria do próprio R.C. Sproul. Tá? Ele diz alguma coisa muito interessante aqui na página 432, 436. John Piper, mencionando aqui então um outro teólogo de peso, né? John Piper disse que é necessário que o cristão não somente creia na verdade, mas que também defenda a verdade e finalmente que contenda pela verdade. Isso aqui é para mim desafiador, é encorajador, essa questão da luta, da discussão, do debate pelas verdades teológicas, né? Para mim, especialmente no que diz respeito àqueles que estão de fora do cristianismo, né, os debates apologéticos é o que para mim pesa mais. Eu me sinto mais pendido para esse lado, eu gosto mais desse lado, mas há também as questões dos debates teológicos propriamente dito, né? Onde a gente vê heresias sendo pregadas, a gente deve também ali defender a verdade bíblica. E aí, por último, nós temos um apêndice no livro que é nada mais, nada menos do que as 95 teses de Lutero, aquelas que foram pregadas na porta da igreja do castelo de Wittenberg em 1517. Então, se você nunca leu as 95 teses, está aí uma possibilidade, ó, pode adquirir a partir do link aqui do Teofilia, que vai estar na descrição deste livro, o livro O Legado de Lutero, e além de ter todo esse conteúdo aí a respeito da vida de Lutero, da doutrina de Lutero, do legado que Lutero nos deixa, também pode verificar de primeira mão quais são essas teses que Lutero pregou em 1517 que abalaram o mundo. Tá certo? Até aqui as minhas reflexões a respeito deste vídeo. Agradeço quem ficou até aí e até a próxima, pessoal. Falou!